Queria perguntar para a doutora Deusa. Doutora, como respeitar a maturidade sexual das crianças, entendendo que elas precisam de tempo para chegar a essa maturidade e, ao mesmo tempo, ensinar sexualidade dentro de sala de aula? Eu gostaria de aproveitar o momento, e já que estamos recebendo tantas denúncias de pais de Curitiba e fora de Curitiba, de todo o Brasil, então, reafirmar aqui, dizendo que o gabinete do vereador Osias, do vereador Ezequias e o meu estão abertos e à disposição para receber as denúncias de pais como o Adriel, que faz a denúncia aqui dentro de Curitiba. Há poucos dias atrás, de uma maneira mentirosa, um veículo de comunicação de Curitiba falou que eu havia ido à Secretaria de Educação com mais alguns vereadores por causa de um projeto educativo da Turma da Mônica. Esse projeto em Curitiba é representado pela Associação Comercial do Paraná, e eu tenho defendido esse projeto da Turma da Mônica desde o início do meu mandato, junto ao doutor Simval, vice-presidente da Associação Comercial. Então, uma falácia. Agora, a consequência disso é que a criança que estudava nessa escola e que apenas a mãe foi questionar o que estava acontecendo, a mãe foi constrangida, colocada dentro de uma sala, a diretora e a pedagoga gritaram com essa mãe não teve mais ambiente para permanecer com seu filho dentro de sala de aula e teve que retirar o filho da escola por causa desta situação. Ficou impossível permanecer lá. 30 segundos a mais, presidente, só para concluir. Para finalizar, o vereador Goura fala do Barroso e do Rodrigo, mas ao mesmo tempo ele julga esse governo como um governo ilegal. A mesma autoridade, vereador, que o senhor tem para julgar o governo federal como um governo ilegal, é a mesma que nós temos para debater esse projeto aqui nesta Casa de Lei. E aí eu aprofundo um pouco mais. Em Paranaguá, o projeto retrocedeu porque não era o mesmo projeto que nós apresentamos. Para concluir, Tiago, por favor. Em Paranaguá era o Plano Municipal de Educação. E em Alagoas também era um projeto diferente do nosso, que havia vários vínculos a gênero, e é completamente diferente do proposto aqui. Passamos a palavra a mais algum inscrito? Encerradas as inscrições, então passo ao senhor Adriel por mais 5 minutos para fazer as respostas e suas considerações finais. Bom dia a todos. Eu quero responder ao vereador Tiago e acho que com isso o vereador Goura também é respondido. Eu estou aqui como psicóloga, né? Trabalho na minha prática clínica com a saúde mental e emocional das pessoas. Uma das minhas especializações, eu sou especialista em traumas e trabalho com terapia de reprocessamento. Uma das fundamentações teóricas desta abordagem é de que as psicopatologias que as pessoas apresentam em sua vida adulta são resultado de sua história remota. E quando nós falamos de história remota, nós estamos nos referindo à infância, onde pessoas significativas na vida destas crianças convivem com ela e podem ter um papel de construção ou não, de adoecimento ou de sanidade. Eu costumo dizer que a infância é muito frágil para ser abandonada, negligenciada e doutrinada. O que eu quero dizer com isso, vereador, é que nós temos que ter muito cuidado com a forma como passamos as informações para a criança. Eu tenho 59 anos, eu tive aula de biologia, sexualidade e corpo humano. Em nenhum momento eu ouvi dizer que o pênis ou a vagina não me definem em termos de sexualidade. Mas que eu posso escolher depois, porque é uma fisiologia. A criança, em sua vulnerabilidade psíquica, as pessoas que são significativas na vida dela, precisa se preocupar com como esta criança vai receber, assimilar, entender
entender e internalizar estas informações. Do ponto de vista da sexualidade, como profissional da área de saúde mental e saúde emocional, eu diria, o que nós temos visto são as nossas crianças serem conduzidas nos conceitos em relação à doutrinação, não só ideológica quanto política. Isso é um grande perigo, porque o que nós estamos formando nas escolas? As crianças vivem hoje, e não poucos pais eu atendo, uma grande angústia. Nós estamos colocando as nossas crianças em risco, em função dessa angústia, em risco, sim, de pensarem futuramente, por toda esta confusão mental, em suicídio. Porque se eu não sei lidar, quais são as verdades que valem para a minha vida? Eu estou falando no pensar de uma criança, que psiquicamente é absolutamente vulnerável. Uma coisa importante em relação a isso é pensar nas pessoas significativas da história, da vida, do desenvolvimento de uma criança. E pessoas significativas marcam história. Pessoas significativas são pais, são professores, são avós. Quantos de nós, pais, não vamos ensinar os nossos filhos? Eu já estou na fase dos netos, mas tivemos a experiência de ensinar e os filhos não aceitarem as nossas orientações, dizendo: o professor falou diferente, você não sabe. Ou seja, a responsabilidade, e eu estou aqui para dizer o seguinte, queridos, a minha preocupação é a infância. E o que nós estamos fazendo com a infância das nossas crianças, quando damos a elas informações para as quais, psíquica e mentalmente, elas não estão preparadas para receber. Informações que são sonegadas aos pais. Eu digo porque eu trabalho com consultório, não apenas na angústia das crianças, mas na angústia dos pais. Algo que eu gostaria de trazer sobre isso é, pensando no projeto de lei Escola Sem Partido, eu tenho um código de ética que determina a minha prática profissional. Isso significa dizer que eu tenho que ter sigilo, eu tenho que ter uma série de comportamentos que protegem a minha prática e protegem o meu paciente. Se o meu conselho, eu já conheço isso, mas se o meu conselho entender por bem que existem uma série de profissionais que não estão atuando adequadamente, 10 segundos para concluir, e que pelo desconhecimento dos seus clientes, ele está abusando de ter o tempo cativo e colocar regras na porta da minha sala, eu não vou me importar. Sabem por quê? Porque quem anda na legalidade não tem problemas com as regras. A proteção da infância é responsabilidade minha enquanto profissional. Senhor presidente, achei importante a fala dela, gostaria que pudesse acrescentar 5 minutos, por favor. Coloco em apreciação para o plenário. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Eu não vou ter nenhuma preocupação no exercício da minha prática profissional, em que lá já se vão 35 anos. Então, inclusive, a minha responsabilidade de me colocar à frente de vocês e dizer: sim, nós temos a responsabilidade de olhar para a infância com uma perspectiva de qual é a geração que nós queremos. A infância é uma fase da vida de vulnerabilidade psíquica. Eu vou dar um exemplo, talvez simples, poderia dar alguns drásticos para vocês. Mas uma criança teve sua bisavó que faleceu. E um grande apego a esta bisavó. O pai não sabia como comunicar a ela o falecimento dessa bisavó. Então o pai chamou essa criança e disse: filho, a bisa era muito velhinha. E ela, porque era muito velhinha, agora ela é uma estrela no céu. Essa criança, posteriormente,
toda visita que chegava na casa dela, ela sentava do lado e dizia assim: a Bisa não está aqui. Porque agora a Bisa é uma estrelinha no céu. Toda noite eu posso ir para a varanda com o papai, olhar para o céu e eu sei que a Bisa está lá. Queridos, isso é uma verdade para esta criança. Uma outra verdade para a criança, se você fizer, essa é uma verdade que o Dr. Guilherme Shelby tem trazido nas palestras dele, se você fizer xixi na cama, eu vou cortar o seu pipi. Não pode fazer xixi na cama. Se você fizer xixi na cama, eu vou cortar o seu pipi. E a criança fazia xixi na cama. Até que um dia esse pai acorda. A criança não está na cama, mas está na cozinha com uma faca na mão. Papai, eu fiz xixi na cama. Então pode deixar que eu corto meu pipi. Vocês estão entendendo? Que nós somos responsáveis pelas informações que passamos para cada criança que passa pelas nossas mãos. E o que nós estamos dizendo para essas crianças, seja de qual aspecto for. Nós estamos passando informações que se tornarão verdades para ela, porque é como se forma a sua rede neural de informação, e onde ela vai começar a desenvolver os seus conceitos de mentiras, verdades, do que ela quer, do que ela escolhe, do que ela não quer. E quem foi que disse que criança tem condições de tomar decisões sobre o que quer ou deixa de querer em pleno processo de desenvolvimento emocional? Ou nós olhamos para a perspectiva de defendermos a infância. Eu quero lhes dizer algo como alguém que não me importa que meu conselho afixe em minha porta algo que vá proteger os meus pacientes em detrimento dos maus profissionais. Porque quem anda na legalidade não tem pelo que se preocupar. O olhar que eu tenho para o projeto Escola Sem Partido é que tipo de geração nós estamos formando com a forma como as informações estão passando e, inegavelmente, em formato de doutrinação. Sim, professor Euler, eu entendi, semana passada eu também lhe ouvi. Mas se a existência das leis fossem... protegessem as nossas crianças, nós não estaríamos sendo abarrotados de pedido de socorro por pais e por famílias. O fato é que é preciso que se tenha um modelo de seriedade que dê aos pais, que dê às crianças a consciência de que ela tem como se defender e se proteger daquilo que não é realidade, que não é verdade para ela, numa perspectiva de sua família. O professor, aqui, deixa eu só pegar, o direito dos pais e alunos sobre a educação religiosa e moral dos filhos está na Convenção sobre Direitos Humanos. Nós precisamos olhar, e o projeto Escola Sem Partido se faz necessário, porque existem profissionais que não são corretos. Haja visto as mídias estarem nos bombardeando com essa realidade, com a angústia das crianças e adolescentes e das suas famílias. Obrigado.